Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ferronato. Antes, me apresentando rapidamente, meu nome é Mariana Ferronato, eu sou diretora de marketing do Viva Real, trabalho há mais de 12 anos com marketing imobiliário e sou uma das idealizadoras do Conecta Imob e uma das responsáveis pelo Conecta Imob. Então, esse ano a gente teve uma ideia diferente em relação aos outros anos. A gente resolveu, ao acabar o evento, pegar e fazer um compilado das principais informações que a gente teve no Conecta esse ano e apresentar para todos vocês, seja para quem foi no Conecta ou para quem não foi. Acho que vale a pena também falar que o Conecta, quando a gente pensa nele todos os anos, o nosso objetivo é que ele seja aquele evento do setor imobiliário brasileiro em que a gente traz o que está acontecendo no mundo, né? Quem vai no Conecta, o objetivo é que essa pessoa saia de lá sabendo as principais tendências do que está acontecendo. Então, a ideia aqui agora com esse webinar é estender mais essa informação, é que todo mundo que está online agora consiga ter uma visão sobre tendências e sobre algumas ações que o mercado imobiliário está fazendo. Outro ponto também que eu acho que vale a pena falar é que essa apresentação ela é diferente de uma palestra tradicional. Eu vou mostrar agora os 40 principais pontos, né? A gente até divulgou 30, mas quando eu fiz a apresentação eu coloquei mais. Então, a gente vai ter 40 insights diferentes. Então, diferente de uma palestra normal, os slides, eles não necessariamente se conectam com o outro, tá? Vocês vão ver que são várias ideias e várias coisas que eu trouxe aqui. Outro ponto, no final, no último slide da apresentação, eu vou mandar o link para vocês. Então, hoje mesmo, vocês vão poder receber todos esses slides, tá? Que eu vou mostrar aqui agora, para quem ficar até o final, para quem a gente vai mandar o link, tudo bem? Bom, pessoal, então, eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho que eu vou sair daqui agora, né, vocês, um minutinho. É que sou uma das responsáveis e idealizadoras do Conecta Imob, desde a escolha das pessoas que vão palestrar, enfim, tudo o que a gente, enfim, que refere ao Conecta, tá? E trago para vocês várias informações que a gente teve acesso de forma unificada agora. Bom, como falei, são 40 insights que a gente vai ter ao longo do tempo, ao longo da apresentação. Então, à medida que eu fui separando esses insights, eu agrupei em 4 grupos, que é como a gente vai ver agora. Primeiro, eu trago as tendências do hoje, como eu chamei, que são as coisas que, enfim, que estão mudando agora, né? Depois, o futuro. O futuro, ele também tem uma questão de tendência, mas são coisas um pouco mais distantes. Depois, a terceira parte, comportamento. Então, mudanças do comportamento das pessoas ou, enfim, novos comportamentos. E, por fim, dados do mercado imobiliário. Então, tudo o que se refere ao mercado imobiliário de dados, eu deixei para a parte final. E, enfim, vocês vão ver que tem tendências, comportamento e coisas de futuro dentro dessa parte de dados. Então, no final, é a parte que a gente fala especificamente das tendências e estatísticas do mercado. Volto a dizer, pessoal, a gente vai mandar essa apresentação para todo mundo que ficar até o final, vai responder a pesquisa e vai receber. Então, vocês vão ver que eu tenho vários dados aqui. E aí, vocês vão ter acesso a tudo, tá? 100% dos slides. Bom, pessoal, começando então a parte das tendências. Primeira tendência, só recapitulando o que eu falei, são slides, vários slides, e não necessariamente um está conectado com o outro. Só para mostrar para vocês, acredito que vocês estão vendo a seta do meu computador agora, aqui eu coloquei, por exemplo, essa palestrante é a Luciana Burger, da Conspor, ela foi uma palestrante do Conecta. Esse ano a gente teve mais de 85 palestrantes, então eu trago aqui para vocês o nome do palestrante, e aí depois eu explico o tema. Eu não vou ficar falando o nome de todos os palestrantes em cada slide, para não ficar muito chato, né? Enfim, ficar repetindo. Mas, se vocês quiserem ver, tá aqui a pessoa que falou. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto, que eu achei, sinceramente, muito interessante esse dado, porque a minha percepção é que esse número era o contrário. Então, o acesso via desktop, ele continua crescendo em todo o mundo. Aqui embaixo vocês podem ver um slide, enfim, é um gráfico que a Luciana apresentou na palestra dela, em que mostra quanto por cento que o desktop tem crescido nos continentes. Quando a gente observa a América Latina, cresceu 11%. Esse número provavelmente é devido à inserção digital das pessoas, aumento de renda, etc. Né? Quando a gente olha, é a região que mais cresceu percentualmente. Tá? Depois eu falo mais além, mas acho que vale a pena deixar claro que isso cresceu de forma geral no mundo, o desktop, tá? Mas no mercado imobiliário, não. Então, a gente tem visto que o celular tem crescido cada vez mais, tá? Mas, especificamente sobre essa ideia, o que a gente tem que tirar daqui é que o desktop não está morrendo como talvez algumas pessoas acham, né? Que a gente tem uma queda. Não, ele ainda segue muitas pessoas comprando e tem um crescimento, tá? Bom, segundo ponto apresentado, o mobile, né? Os acessos via celular não canibaliza o desktop.
que isso quer dizer? Não é porque o desktop tem, aliás, o mobile tem aumentado que as pessoas deixaram de, que o desktop perdeu acesso para o mobile. Não. Pelo contrário, né, na verdade, ele aumentou os minutos digitais das pessoas. Então, até, vamos pensar na gente, né, de forma geral, algum tempo atrás, quando o celular, acredito que boa parte de quem está me ouvindo também não é da geração 100% online, né? Então, vamos pensar na nossa vida, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos, enfim. Quando a gente não tinha celular, smartphone, a gente chegava em casa, ia ligar a televisão, sei lá, mas não era todo mundo que ligava o computador naquele momento. Agora, com o celular, a gente chega em casa e enquanto estou vendo televisão ou fazendo outra coisa, eu estou usando o meu celular. Então, faz todo sentido que o acesso mobile não tenha canibalizado o desktop, tá? Terceiro ponto, em relação ao aumento da publicidade mobile. Então, esse gráfico que a gente mostra aqui embaixo, ele mostra o aumento da publicidade online, o crescimento ano a ano de 2009 até 2016, como que tem crescido o investimento. Mas se vocês olharem a barrinha verde, a gente pode observar que tem crescido muito a publicidade na internet em dispositivos móveis. Então, o mobile crescendo cada vez mais, tá? Em relação ao investimento. Quarto ponto, a importância da gente ter um celular, né? Aliás, um site mobile friendly ou responsivo, como a gente fala. Acho que vale a pena, né? Como eu mostrei nos outros slides um crescimento do mobile. Até mostrei o desktop como primeiro, mas de forma geral a gente observa o crescimento gigantesco das pessoas cada vez mais acessando a internet. Hoje no mundo, eu até nem coloquei na apresentação, mas hoje no mundo boa parte do acesso da internet é via mobile. Então, assim, super importante para o mercado imobiliário principalmente, para todos, mas falando do mercado, ter um site assim. Para quem não sabe o que é, também a Érica, né, apresentou essa mesma imagem. Então, a gente vai ter do lado esquerdo um site que não é responsivo ou mobile friendly, né? Ou seja, ele não se adapta bem para o celular, e na direita a gente vai ter um site que ele se adapta. Então, isso, pessoal, é extremamente importante. Hoje mesmo eu estava gravando um vídeo aqui para o Viva e falei de novo sobre isso, bato muito nessa tecla. Quem não tem um site assim hoje está fadado à morte do negócio, né? Porque, enfim, cada vez menos contatos. Também, volto a dizer, o Google, ele penaliza sites que não são adaptados. Então, isso é muito, 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 muito importante que todo mundo tenha, principalmente quando a gente observa um cenário de crescimento enorme de mobile. Esse link que eu deixei aqui é para quem quiser ver como que o Google vê o site de vocês. Então, vocês entram lá, coloquem o site, e aí o Google vai falar, enfim, se o site de vocês é adaptado para celular, né, como que ele está, e aí o Google mostra até algumas coisas que vocês têm que fazer. Então, é muito importante fazer isso. Quinta tendência, essa é até a minha palestra, né? Então, até coloquei meu nome ali. A vez do atendimento escrito. Então, a gente tem cada vez mais, devido ao próprio crescimento mobile, cada vez mais as pessoas migrando a forma de comunicação. A gente que a gente cresceu no meio offline, que está mais tempo no mercado, a gente tem um mindset ainda muito focado para o offline. Então, a gente ainda, é normal ver gerente de vendas falando, por exemplo, chama por telefone, porque é no telefone que ele vai comprar. A gente tem essa mentalidade, mas cada vez mais as pessoas querem menos falar, elas estão mais conectadas com plataformas como WhatsApp, Facebook Messenger, etc. E aí, então, como eu falei, a vez do atendimento escrito, ela ocasiona algumas coisas que a gente tem visto hoje no mercado. Primeiro, que esperar é coisa do passado. Então, cada vez menos as pessoas, aliás, cada vez mais as pessoas têm menos tolerância à espera. Porque, imagine, pessoal, hoje em dia, todo mundo que está me ouvindo certamente tem grupo do WhatsApp do trabalho, tá me vendo agora, mas já mandou o WhatsApp para alguém. Cada vez mais a gente tem isso do imediatismo, a gente quer as coisas rápidas. Então, o celular ocasionou esse comportamento nas pessoas. Como falei antes, o atendimento muito mais rápido. A gente tem hoje o crescimento do WhatsApp. O Brasil é um dos países que mais utiliza o WhatsApp no mundo. É o aplicativo mais utilizado pelos brasileiros. A cada 10 smartphones, 9 possuem o WhatsApp instalado. Então, a gente tem o WhatsApp, que também é um dos... Enfim, é quem levanta também essa tendência que está acontecendo. E, por fim, um ponto interessante, como eu falei, eu sempre falo do mercado mais no final da palestra, vou falar agora, mas eu trago alguns pontos à medida que eu vou explicando para a gente relacionar bem com o mercado. Quando a gente fala que o WhatsApp tem crescido muito e que o atendimento escrito tem crescido, pensando especificamente em WhatsApp, a gente tem hoje uma mudança de mentalidade que o mercado imobiliário precisa entender. Hoje, até o
um tempo atrás, a gente, quando recebia um telefone, quando o corretor recebia um telefone de alguém, na cabeça das pessoas vem que, enfim, é para ligar, né? Eu quero ligar, o cliente quer receber uma ligação. Só que hoje em dia, quando a gente fala em WhatsApp, isso não é mais assim, né? Dar o telefone, não necessariamente aquela pessoa quer receber uma ligação. Então, percebam a mudança de mentalidade que a gente tem que ter para adaptar esse novo comportamento esperado pelo nosso consumidor. Falando também do Viva Real, relacionando um pouco com esse assunto, a gente observou um comportamento muito interessante recentemente. A gente estava vendo o e-mail crescendo, né? Então, hoje a gente tem, quando a gente manda um contato, basicamente o consumidor tem 3 formas de contato. Ele pode mandar um e-mail, ou ele pode, enfim, querer um WhatsApp, ou ele vai querer uma ligação. E a gente observava nos últimos tempos o e-mail crescendo, crescendo. Aí chegou um ponto que o e-mail começou a dar uma caída. E a gente foi observar e o telefone aumentou. O que aconteceu? Não é que as pessoas querem receber uma ligação. É que o WhatsApp tem crescido bastante. Então, enfim, estamos na era do celular, estamos na era do atendimento rápido e a gente está indo para o atendimento escrito. É um outro ponto que eu até nem coloquei aqui, mas que é muito importante. Quem aqui hoje, que é gerente de equipe, ou que é, enfim, dono de uma imobiliária, uma construtora, etc., que contrata a sua equipe de corretores pensando no atendimento escrito, pensando que uma pessoa que escreva bem, que tem habilidades de manipulação, de persuasão via e-mail? Pouquíssimas pessoas. Só que é extremamente importante. Então, volto a dizer, novo modelo de mindset que a gente tem que ter, tá? Para vocês terem uma ideia, esse é um gráfico que representa uma pesquisa realizada pela Deloitte no ano passado. Então, observem o crescimento dos meios de texto. Aqui perguntava os meios mais utilizados no celular, né? Esse gráfico mostra isso. Então, do lado esquerdo, observem as mensagens instantâneas aumentando, os e-mails aumentando e a chamada de voz tradicional, né? Aquela de ligação, caindo cada vez mais, tá? Então, é um reflexo não só no mercado imobiliário, mas em todo o mundo. E aí, como eu falei antes da importância da escrita, eu trago alguns exemplos para vocês. Exemplos reais, seja meu ou de alguns colegas que queriam procurar imóveis. Ricardo, bom dia. Essa foi a resposta que a corretora deu para ele. Ricardo, bom dia. Meu nome é fulana, da construtora X. Por favor, entre em contato para que eu possa conversar sobre esse lançamento da construtora X. Como você não deixou o telefone cadastrado, eu não tenho como te contatar. Aguarde o seu contato. Pessoal, observem que esse tipo de comportamento não é o comportamento do mindset novo, né? Daquilo que a gente falou do digital. Porque essa pessoa tinha o e-mail do Ricardo. Era só ela responder. Mas não, ela falou que não consegue contato com ele porque ela não tinha telefone, tá? Outro exemplo, um exemplo também do mesmo estilo. Bom dia, senhor Lucas. Obrigado pelo seu contato. Vi que selecionou o imóvel nos Jardins. Peço a gentileza de me informar o número de telefone de contato para melhor atendê-lo. Então, o Lucas tinha mandado contato, né? Recebeu isso e recebeu essa resposta. Aí a resposta do Lucas foi: olá, tudo bem? Prefiro contato por e-mail. Qual o andar do imóvel? Em que altura da Alameda Campinas ele está? Obrigada, Lucas. E aí, então, qual foi a resposta do corretor que atendeu ele? Você é um corretor. Pessoal, o Lucas é o presidente do Viva Real, tá? É o CEO do Viva Real, ele estava realmente procurando imóvel. Só que ele não quer um contato por telefone, ele queria contato por e-mail, como várias pessoas querem. Então, a gente não pode excluir um contato hoje em dia por causa disso. O profissional que faz isso está fadado, volto a dizer, né? Desculpe até ser muito negativa, mas é verdade. A gente está fadado à morte, porque a gente tem que se adaptar a esse tipo de comportamento. E um outro exemplo que aconteceu comigo, eu pedi o valor de um condomínio de um imóvel e eu recebi isso. Boa tarde, preço do condomínio R$ 279. Atenciosamente. Então, ele respondeu o que eu queria, mas foi um e-mail totalmente seco, não perguntou o que eu queria a mais, se eu queria visitar, etc. Então, eu trago 3 exemplos, mas eu desafio vocês que estão aí a fazer esses testes na empresa de vocês. Se vocês são corretores de imóveis, que vocês analisem as respostas que vocês façam e aí, então, vocês melhorem esse ponto. Porque é muito importante no dia de hoje. Sexta tendência, a gente tem hoje 3 mudanças da forma de consumo. Como? Só um minutinho, pessoal, que estão me falando. Tá. Pessoal, algumas pessoas estão falando que a imagem está travada. Se vocês puderem dar um F5, né? Enfim, não é F5, mas alguns computadores funcionam isso, outros não. Reinicia a página, tá? Porque aí ele volta. Bom, então, só voltando, mas lembrando que eu vou mandar os PowerPoints para todo mundo, então fiquem bem tranquilos com isso.
Ok, então a gente tem hoje, essa aqui é uma palestra do Instagram, onde ela apresentou 3 mudanças da forma de consumo que a gente tem hoje em relação ao passado. No passado a gente tinha o desktop como principal, hoje a gente está indo para a era do mobile. A gente tinha search, que é a busca, como principal, e agora a gente está indo para a era do discovery, de descoberta. Como? Bom, só um minutinho, pessoal. Começar de novo? Voltou? O pessoal está falando que voltou. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou... Então, a fase da descoberta, no passado a gente buscava muito, né? Então, a gente ainda estava naquela fase de entender como que funcionava as coisas, inclusive o digital, e agora a gente está indo para a fase de descoberta com uma outra etapa. E terceiro, em relação, no passado, muito texto, e agora a gente está indo para uma etapa visual. E aí, então, vocês podem pensar, puxa, mas o que eu falei anteriormente não faz sentido, né? Porque eu estava falando de texto, e agora está dizendo que é o visual. Quando eu falei antes, era em relação à forma de comunicação, vendedor, cliente, né? Agora, o que a Silvia do Instagram comenta é sobre a parte mais visual. Basta a gente analisar, por exemplo, o nosso Facebook, o Instagram, né? Que acho que é um excelente exemplo de uma ferramenta que deu muito certo, que é basicamente orientada a imagens. Cada vez menos as pessoas querem ler textos enormes, então as pessoas realmente com essa questão de visual, tá? Mas volto a dizer, pessoal, esse slide é diferente do slide anterior em relação ao texto. Aqui ela está falando coisas diferentes. Também em relação ao Instagram, a gente, como falei antes, o Instagram é cada vez mais popular, uma popularização no mercado imobiliário. Então, a gente vê cada vez mais isso, não só no mercado, mas em diversos outros. Hoje, em média, segundo os dados que a Silvia divulgou, a gente tem cerca de 9 vezes, as pessoas acessam 9 vezes por dia, e a gente tem 45 milhões. Pessoal, eu vou compartilhar de novo a minha tela para interromper o compartilhamento. Vamos ver. Tá, então a gente tem isso. Acho que um ponto muito interessante, eu particularmente nunca tinha parado para pensar exatamente no horário e na forma que as pessoas consumiam o Instagram. E o que ela mostrou para mim fez todo sentido, tá? Eu não vou passar percentual, mas observem à noite, com 77% das pessoas acessando. Esses dias aqui mesmo no Viva Real, eu falei para uma colega minha, eu falei, vamos botar no Facebook de noite, porque o Facebook à noite as pessoas costumam acessar bastante. E daí ela me respondeu assim, Mari, eu não vou botar agora porque eu particularmente nem uso meu Facebook de noite e fico vendo fotos no Instagram, né? Fico vendo foto e os stories, né? Que são aquelas imagens que aparecem lá em cima. Mas enfim, é um comportamento que realmente as pessoas, eu não estou dizendo que elas não usam Facebook à noite, mas que sim, quem utiliza o Instagram com frequência, utiliza a parte da noite, quando está com a cabeça mais vazia, talvez tem mais tempo, né, mais livre, consegue utilizar para fazer isso. Então, me fez todo sentido justamente essa parte dos 77%. O brasileiro também, com 45 milhões de usuários, a gente se destaca muito no Instagram. Bom, oitavo ponto que eu trago para vocês, e que é muito interessante quando a gente pensa nas transformações do mundo, é que hoje a gente tem um monte de loja fechando, né? Esse gráfico mostra, inclusive, as lojas fechando nos Estados Unidos. Aqui, os pontos em azul é o número de lojas. Então, a gente tem várias lojas fechando no mundo por causa do online, né? Então, o online roubando espaço das lojas offline, né? Daquelas lojas tradicionais. Só que, por outro lado, a gente tem várias lojas online que estão abrindo lojas físicas. Então, a gente tem uma inversão. Essa foto aqui até mostra os exemplos da Amazon, que nos Estados Unidos já está abrindo loja física. Por que essas lojas fazem isso? Para realmente criar uma experiência de marca, para tangibilizar o que a gente só vê no online. Então, é extremamente importante para isso, mas a tendência de fechamento de lojas é cada vez maior, porém, a gente tem essa inversão do online, de empresas muito famosas no online, abrindo situações, aliás, entrando no offline. Então, a gente tende a ver cada vez mais. Acho que um exemplo bem claro que a gente tem visto, por exemplo, o Google. Estava vendo Fantástico ontem, e tinha intervalo do Google mostrando, né, uma propaganda do Google, ontem não, desculpe, domingo, né, uma propaganda do Google mostrando sobre o Google Fotos, né, no intervalo do Fantástico. Então, uma mídia que muitas vezes totalmente digital, indo para mídias de massa, como o intervalo do Fantástico. Tá? Apenas um exemplo, lógico que nesse caso aqui é físico, né, então realmente abriu uma loja, mas a gente tem visto esse tipo de comportamento. Bom, nono ponto, a gente tem hoje o que a gente chama dos conteúdos gerados pelos usuários, isso é uma tendência bem forte também,
Em inglês, a gente fala de User Generated Content, ou UGC, né, que é a sigla. Se vocês quiserem ver mais, em inglês é uma tendência bem forte. Em inglês não, né? No mundo inteiro é uma tendência bem forte, mas a gente fala de esse UGC. Então, se alguém quiser ver mais, o que isso quer dizer? Em vez de uma marca simplesmente pegar e fazer uma propaganda dela, o que mais tem valor e cada vez mais vai ter, ainda mais com as mídias sociais, quando os usuários falam da marca, né? Ou quando eles falam de um produto. Até esse, enfim, o palestrante, o Alex, comentou esse dado que quando um usuário gera um conteúdo, esse conteúdo tem 6,9 vezes mais engajamento no Facebook do que um conteúdo gerado por uma marca. Aí eu trago alguns exemplos do próprio Conecta. Então, essa pessoa aqui, essa corretora, colocou esse vídeo depois, onde ela falou, observem ali embaixo, 289 visualizações, onde ela falou do Conecta. Um outro exemplo também do Kleber, lá de Porto Alegre, que ele é proprietário de uma imobiliária, ele foi fazer o treinamento com a equipe dele, ele colocou também mencionando o Conecta. Aqui são exemplos de vídeos. Então, se colocar, inclusive o Fernando ali, que eu acredito que está vendo agora aqui em cima. Enfim, se a gente colocar no YouTube, a gente vai ver vários vídeos de pessoas que foram no Conecta e que fizeram. E isso tem muito mais valor do que a gente pegar um vídeo que a gente mesmo vai fazer, colocar um monte de dinheiro para a gente colocar como patrocinado ou ads. Certamente, quando as pessoas fazem, fica muito mais real. Então, o desafio é como que as nossas marcas e os nossos negócios, a gente consegue realmente fazer um produto tão bom e tão legal que a gente tenha as pessoas criando conteúdos de forma espontânea para nossas empresas. 10ª tendência, a vez dos vídeos. Então, vocês mesmos estão olhando, né, nesse momento. Cada vez mais a gente tem vídeos. A Fernanda do YouTube trouxe esses 2 dados. Do lado esquerdo, vocês podem observar o que ela trouxe. O tempo que o brasileiro passa assistindo vídeos online dobrou em relação a 2014. Então, tem aumentado bastante. E a gente tem mais de 35 milhões de usuários em 2 anos do YouTube. Então, um crescimento enorme no mercado imobiliário, isso tem acontecido bastante também, mas ainda tem um grande potencial, né, quando a gente fala em vídeo. No Facebook também, quem aqui usa o Facebook bastante, a gente pode observar que cada vez mais aparece vídeo. Então, resumindo, pessoal, o vídeo é a nova forma, é uma tendência não só do marketing imobiliário, mas uma tendência global, uma tendência mundial de várias marcas, cada vez mais vídeos, e no mercado imobiliário a gente tem muita oportunidade. 11º, os marketing de influenciadores, o crescimento desse tipo de ação. Para quem não sabe, logicamente, como a palavra diz, influenciadores são pessoas que influenciam determinado segmento, determinado nicho, e marketing de influenciadores é quando a gente utiliza essas pessoas como um canal, né, para a gente realmente divulgar os nossos negócios. Para vocês terem uma ideia de como que isso está realmente cada vez mais popular, e isso é muito atrelado com os vídeos, né? Essa aqui é uma pesquisa que foi realizada ano passado e que mostrou as 10 pessoas mais influentes do Brasil. E para quem acha que essa pesquisa foi realizada só com jovens, se engana. Essa pesquisa foi realizada com homens e mulheres entre 14 e 55 anos. Então, observem, pessoal, que dessas 10 pessoas, 5 delas são youtubers. São pessoas do YouTube, são pessoas dos vídeos online. Então, assim, crescimento enorme e o marketing de influenciadores cada vez mais em alta. Esses exemplos que eu trouxe são pessoas, enfim, provavelmente youtubers já milionários, mas a gente tem hoje pequenos youtubers, pequenas pessoas que fazem vídeo que ainda não tem tanta audiência, mas que também servem como influenciadores. Só para vocês terem uma ideia, o Whindersson Nunes, que está aqui em 2º lugar, o cachê dele para participar de um evento é R$90 mil por evento. Então, para vocês terem uma ideia, como que isso está uma loucura, cada vez mais as pessoas... hoje, quem aqui tem, enfim, filho pequeno, irmão pequeno, a gente vê que cada vez mais o sonho das crianças é ser youtuber, né? Deixa de ser médico, advogado, eu quero ser youtuber. Então, isso crescendo cada vez mais. Quando eu falo em marketing de influenciadores, não é necessariamente só com youtuber, tá? Eu aproveitei esse gancho porque estava falando de vídeos online antes, mas pode ser com qualquer pessoa que tenha um determinado nicho de influência. 12º, automações na prática. Então, a gente tem visto as pessoas cada vez mais querendo saber sobre automação de marketing. E aí, então, o Rodrigo Werneck, da agência Cúpula, lá de Curitiba, trouxe um exemplo de coisas que eles faziam, que eu achei bem interessante, até vou ler com vocês. Então, como que eles automatizam, né? Bom, então, primeiro a pessoa, vamos supor que ela clicou no anúncio do Facebook, aí vai entrar no site, dentro do site a pessoa vai abrir o chat. Depois, essa pessoa vai encerrar o chat.
Passando um tempo, 5 minutos depois, essa pessoa vai receber um pedido de avaliação do atendimento, né? Então, até ele colocou ali um exemplo, né? Assinado pelo diretor, juntamente com a apresentação do empreendimento. Então, por e-mail, a pessoa, 5 minutos depois do chat, recebe isso. Um dia depois, vai receber um link para a galeria de fotos, jogando para o Facebook. 3 dias depois, recebe um link para o vídeo do bairro. 7 dias depois, recebe um e-book. 30 dias depois, vai receber uma planilha de cálculo para gastos. E 45 dias depois, vai receber um link para post do blog com dicas, tá? Esse aqui foi só alguns exemplos. Várias pessoas falaram sobre automação. Enfim, trouxe esse exemplo, que eu sei que o Rodrigo faz um trabalho muito bom, então resolvi mostrar para vocês como que ele tinha apresentado lá na hora. Então, cada vez mais pessoas usando o inbound, usando ferramentas de automação para fazer isso. Porque lembrem como eu falei no início, né? O consumidor cada vez querendo um atendimento muito mais rápido, muitas vezes um atendimento sobre-humano, né? Que a gente não vai conseguir ligar. Então, ferramentas de automação muito em alta e, como tenho falado várias vezes, poucas empresas utilizando o mesmo. Quando eu falo que tem alta versus poucas empresas, a gente está falando em muita oportunidade para o mercado imobiliário. Outra tendência é o crescimento dos adblockers. Para quem não sabe, adblockers são ferramentas que bloqueiam publicidades nos nossos computadores. Tá? Eu já vou adiantar o próximo slide para vocês verem. Então, aqui a gente vai ter um exemplo da CNN. Então, quando tem adblocker, aparece a publicidade e no lado direito, sem publicidade. Exemplo do Facebook. Lado esquerdo, teria publicidade. Quando a pessoa instala um adblocker, some aquilo ali. Então, adblocker, resumindo, são sistemas que as pessoas instalam. E aí, isso representa uma grande mudança, inclusive nas perspectivas das ações de marketing. Porque quem faz publicidade, banners, enfim, ads, etc., se a gente tem uma tendência de adblocker crescendo cada vez mais, fica mais difícil de atingir essas pessoas, tá? E para você ter uma ideia do potencial, na Alemanha, a gente tem 38% de computadores com adblocker instalado. Ou seja, né, de 10 pessoas, 4 já tem isso. E no Brasil, 14%. Então, de 10, uma pessoa e meio teria um adblocker instalado. Então, assim, resumindo, para quem aqui é de marketing, é muito importante a gente ficar de olho nisso, porque, logicamente, talvez não seja agora, nesse ano, mas daqui a alguns anos a gente tem uma tendência, e aí como que a gente vai conseguir mudar a nossa forma de investimento, para quem faz muito ads. Isso impacta bastante. Bom, pessoal, essas foram as principais tendências apresentadas de coisas que já estão acontecendo. O adblocker ele tem provavelmente nesse ano, né, e no outro que vai dar uma revolução, mas eu trago porque já está acontecendo uma certa migração, né, como vocês puderam ver na Alemanha, então é importante a gente ficar de olho. Bom, sobre futuro, então a gente teve o Leandro da 99 Corp falando sobre a domótica. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é domótica. A domótica vem da palavra domus, que representa lar em latim, mais robótica. Então, basicamente, como vocês podem olhar ali na imagem, enfim, tudo isso de automação, conceito de internet das coisas, tudo conectado ao lar. Então, as casas conectadas, as casas com essa inteligência. Como botei ali, automação dos apartamentos, então, detector de intrusão, sensor de variação de temperatura, enfim, entre várias e várias coisas que a gente vai ter com isso. E aí tem uma pesquisa que ele também apresentou que a expectativa é que, eu não coloquei ali, mas se não me engano era até 2030, tá? Que 50% do tráfego da internet vai ser gerado pela domótica. Então, pessoal, imagine o que é isso. Para quem já viu minha palestra sobre futuro, quando a gente vê alguma coisa que é muito distante e a gente acha que isso é meio louco, né? Tipo, meu Deus, isso não vai acontecer agora. Pessoal, vamos nos lembrar que o Waze, por exemplo, ele chegou no Brasil em 2008, se eu não me engano. Então, há 9 anos atrás, e hoje o Waze está totalmente atrelado na nossa vida. O disquete. Pessoal, lembra do disquete? E hoje a gente tem a comunicação. Lembra o disquete, aquele de 1,44 mega, né? Que não cabia nada e que trancava no computador. E hoje a gente tem a nuvem e sabe-se lá o que vai vir. Então, assim, as coisas acontecem, né? Se você tá me ouvindo aqui, não pense que não, enfim, que é bobagem isso. Não, isso acontece e isso dos 50%, quem sabe, pode acontecer. 15º, a revolução da inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente tem visto máquinas, né, realmente pensando pelo humano. Esses dias eu até li uma matéria que eu achei super interessante, ao mesmo tempo dá até um certo medo, né, quando a gente pensa. Eu estava vendo que o Facebook ele criou enfim, 2 robôs, né, sei lá, o chatbot, na verdade, ele criou baseado em inteligência artificial e ele colocou esses 2 robôs para negociar um com o outro.
né? O objetivo era como negociar. Então, um ficava conversando com o outro. E aí eles observaram que esses robôs criaram uma linguagem que não era do ser humano. Então, eles criaram uma linguagem própria nessa negociação. E aí, então, o Facebook optou em cancelar a pesquisa, viu talvez um certo perigo e cancelou isso. Então, assim, pessoal, tenham clareza que nesse momento tem milhares de empresas, aliás, milhares não, mas enfim, talvez muitas e muitas e muitas empresas investindo em inteligência artificial com investimentos bilionários, que isso vai acontecer muito. Então, como eu falei ali, a era da automação total, até 2030, a inteligência artificial ultrapassando o conhecimento de um adulto. Então, até como a gente mostra nesse gráfico aqui, em relação a tempo, e aí aqui na parte de cima a gente vai ter performance, né, que é esse aprendizado. O que se espera é que o humano, ele tem, à medida que o tempo vai passando, ele vai atingir um certo limite, né, como tem aqui, e a gente está aqui nesse pontinho azul, mas a tendência é que a performance do computador passe o ser humano em não muito tempo. Então, algo para a gente ficar muito de olho. E aí, então, o Maurício Vargas, do Reclame Aqui, ele trouxe alguns pontos de futuro. Para quem não viu a palestra do Maurício em algum momento, é muito boa, né? Na minha opinião, é sensacional. E ele trouxe alguns pontos aqui, falando sobre futuras mudanças no mundo, que vão acontecer. Primeiro, o Watson, eu não sei se todo mundo sabe, o Watson ele é um sistema da IBM, basicamente, né, que leva muito em consideração, aliás, ele é um sistema de inteligência artificial, tá? Então, o que já existe, tá? O Watson ajudando médicos a diagnosticar câncer, e aí fala ali que 4 vezes mais preciso do que médicos humanos. Também devido ao Watson, que no futuro haverá 90% menos advogados no mundo, porque o Watson ele vai conseguir fazer o aconselhamento legal em alguns segundos para as pessoas, e o interessante é que esse aconselhamento tem 90% de exatidão versus 70% do que um ser humano consegue ter. Também falando que 70% a 80% dos empregos vão desaparecer nos próximos 20 anos, e aí, né, trazendo aquela triste realidade que vai ter uma proporção de novos empregos, mas não está muito claro se vai dar tempo dessa reposição e como que vai ser isso. Pessoal, eu volto a dizer que tudo que eu estou mostrando aqui são falas de várias pessoas do Conecta, tá? Então, não necessariamente é uma opinião minha ou não, mas acho que a ideia é trazer para vocês para a gente conseguir realmente apresentar e ter esse debate juntos. Bom, outro ponto, a maioria das empresas de carro vão falir, né, segundo o que foi apresentado, e aí, na minha opinião, faz muito sentido, porque a gente vê, como ele botou ali embaixo, né, as companhias tradicionais de carro tendo uma técnica que só vai melhorando o produto, mas não necessariamente super revolucionária, como empresas de tecnologia, né, como a Tesla, Apple, Google, etc., que elas não estão procurando criar um carro, elas estão procurando criar um computador em 4 rodas, né? Então, realmente, uma mudança totalmente complexa, enfim, diferente, e as empresas tradicionais não conseguiriam acompanhar isso. E aí, um ponto interessante também em relação aos carros é o que reflete essa redução de carro, né? Falando que até 2021, você não desejará mais possuir um automóvel. Para quem aqui é de grande cidade, sabe que a gente tem trânsitos caóticos, isso representa tempo, a gente tem visto Cabify, Ubers, 99, etc., com preços cada vez mais baratos, e isso de até 2021, talvez vocês não, mas as gerações mais novas, nos Estados Unidos, eu estava lendo esses dias também, queda gigantesca, mas assim, muito acentuada, da indústria automobilística, então, certamente tem tudo para acontecer. Tá? Então, até 2021, as pessoas com menos carro, e o interessante é o que isso resulta nas cidades e na vida das pessoas. Se a gente tem menos carros, a gente tem grandes mudanças nas cidades. Então, hoje, espaços que são ocupados para carro ou para parque, aliás, para estacionamento, dão espaço para novas coisas, como parques, por exemplo, para mais área verde. E um ponto bem interessante é que isso vai salvar mais de 1 milhão de vidas por ano, porque vai ter menos pessoas no trânsito, menos pessoas dirigindo, consequentemente, menos mortes. Então, super interessante. 17º, cada vez mais orientado a dados. Então, isso aqui é uma outra tendência, né? A gente saindo da parte do Reclame Aqui, agora entrando para o Weber da IBM, que ele comentou. Eu também falei sobre dados nas minhas palestras, procurei fazer uma mescla entre a Mariana e o Weber, tá? Bom, a gente cada vez mais orientados, e aí um ponto interessante que ele falou, os executivos cada vez mais orientados e mais preocupados em entender os milhões de dados que a gente, bilhões, trilhões de dados que a gente já tem, em vez de ficar preocupado em ter mais informações. E aí fala ali que o universo digital vai ser 40 vezes maior em 2020.
o que faz todo sentido, porque ano a ano, enfim, o número de informações vai aumentando cada vez mais, então não é uma daquelas tendências totalmente distantes, tá? Quando eu falo em dados, esse aqui até agora é da minha palestra, mas vale a pena a gente fazer um paralelo do mundo, né, da evolução da nossa sociedade. Em algum momento, a gente tinha a época da agricultura, em que a gente tinha a terra como o mais importante, né, no mundo. Depois a gente teve a Revolução Industrial, em que o aço e o ferro, enfim, as coisas mais importantes naquele momento. E agora a gente está na era digital. E nesse momento da era digital, os dados são extremamente importantes. Quando a gente fala no mercado imobiliário, a gente tem muitos dados para ver. Muitos, né? O mercado imobiliário, seja valor de metro quadrado, evolução de preço, enfim, várias coisas que a gente, oferta e demanda, várias coisas que a gente consegue olhar. E aí, então, esses dados, eles atuam basicamente de duas formas. Primeiro, para gerar novas funcionalidades para o mercado. Então, eu até trago exemplos do Viva Real. A gente tem hoje uma ferramenta que dá sugestão de preço para os anunciantes. Então, né, isso são milhares, hoje a gente tem mais de 6 milhões de imóveis. Então, juntos, esses 6 milhões de imóveis geram dados para os anunciantes. Então, a gente dá uma sugestão do valor. Esse exemplo aqui da Janice, que tem aqui no lado direito, em vez da gente simplesmente mandar um contato, os nossos contatos vão com aonde a pessoa tinha buscado antes, caso ela já tivesse buscado. Então, né, a gente usando dados para mostrar não só aonde era o bairro que a pessoa buscou, mas todos os bairros e tudo que ela quis, desde faixa de preço, se é para aluguel, para venda, etc. Então, a gente, novamente, dados. Também o exemplo da GeoImóvel, que é uma empresa do Viva Real, de inteligência de mercado, onde a gente traz dados que mostram, né, no mapa, por exemplo, nesse exemplo, evolução de preço, estoque, etc. E a gente tem também, como coloquei ali embaixo, então, duas partes em relação a dados, novas funcionalidades e, segundo, novas análises para o negócio. Então, cada vez mais a gente tendo dados graças ao digital para a gente realmente ter uma ótima noção para onde que a gente está indo, o que a gente tem que fazer para gerar mais negócio. Bom, pessoal, então agora entrando na terceira parte, né, que é a parte do comportamento, vou falar para vocês sobre alguns pontos que foram apresentados. Primeiro, 18º, adeus às segmentações tradicionais. A gente que é no mercado imobiliário, né, historicamente, a gente pensa em preço, aliás, idade, se é casado e o potencial financeiro da pessoa, né? Normalmente é isso que a gente leva em consideração. Só que aqui ele falou além, né? Essa palestra foi a palestra do Adriano do Google. Então ele falou assim: vamos dar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa nascida em 1948, criada na Inglaterra, que se casou 2 vezes, que tem 2 filhos, que é bem-sucedido, é rico, passa as férias de inverno nos Alpes e que ama cachorro. Se a gente só olhar essa segmentação, a gente vai atingir tanto o Ozzy Osbourne, tá? Quanto o Príncipe Charles. Então, isso é verdade, né? Se a gente for olhar, não é só isso. Cada vez mais o marketing a gente está evoluindo para a segmentação de nicho, então cada vez mais as pessoas sendo tratadas como indivíduo e as segmentações tradicionais que a gente tem deixando de lado, porque as pessoas são muito diferentes, né? As pessoas cada vez mais... e no mercado imobiliário a gente vê isso, né? Hoje em dia, por exemplo, empreendimentos econômicos é só para quem não tem dinheiro. Não, cada vez mais a gente tem visto pessoas que talvez não quer gastar porque ela quer ter um dinheirão, enfim, quer ter muito dinheiro para poder viajar, ou ela vai alugar e ela não quer comprar uma casa, ou ela não vai querer ter um carro, né? Enfim, os comportamentos estão mudando, a gente não consegue mais rotular as pessoas com segmentações básicas. 19º, 85% das pessoas não tinham uma empresa, isso aqui também é do Adriano, então dados do Google, 85% das pessoas não tinham uma empresa em mente quando começaram a sua busca. Ano passado, o Google, inclusive, falou, o Igor do Google comentou no Conecta, que só 13% das buscas do mercado imobiliário tinham uma marca, tá? Então, cada vez mais a gente observa no mercado que, infelizmente, o mercado imobiliário não é um mercado que investe em marca e que o produto imóvel é o produto mais caro da vida de uma pessoa, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela até pode simpatizar com uma empresa mais do que outra, mas se ela achar um imóvel de outra, que ela talvez prefira da outra, ela vai pelo imóvel, muitas vezes, não vai pela marca. E isso é muito, muito importante a gente ter isso em mente, para a gente conseguir garantir que a gente vai ter, né, sabendo que a questão da marca atualmente não é tão forte, né, pelo menos por enquanto, como que a gente consegue trabalhar melhor os outros canais que não só isso, tá? Então, bem importante.
Outro ponto, como até falei antes, mas aqui trago mais detalhado, a gente tem um comportamento de que esperar é coisa do passado, então cada vez mais ganha quem atende mais rápido. Esse aqui é um gráfico que o Dadian, o Marcelo Dadian da sua house apresentou. Então, observem essa pesquisa, que se vocês atenderem nos primeiros 5 minutos e atenderem em 30 minutos, desculpe, atenderem não, se vocês ligarem para as pessoas, né? Tipo, imagina, uma pessoa mandou um contato para vocês, vocês pegam o telefone para responder, para ligar. Responder em 5 ou em 30 é 100 vezes a diferença de retorno que vocês vão ter. A gente já fez esse teste no Viva Real, então a nossa equipe comercial, a gente já fez uma equipe onde a gente atendia todo mundo, a gente atende, né, ainda hoje, em 5 minutos, e o resultado aumentou mais de 300% em vendas, tá? Porque as pessoas realmente querem o atendimento muito mais rápido. Quando a gente pensa no mercado imobiliário, lembrem do que eu falei no slide anterior. Se a pessoa não tem uma marca em mente, ela tem um imóvel. Só que ela mandou vários contatos. Ela entrou num site, ela saiu, foi para outro. Se vocês demorarem muito, a pessoa nem sabe quem é que está... Enfim, qual é o imóvel depois, né? Ela nem sabe quem está ligando. Então, é muito importante ligar o quanto antes. E, infelizmente, hoje, para você ter uma ideia, no Viva Real, mais da metade dos contatos não são respondidos em um dia. Isso é inaceitável, pessoal, quando a gente olha esse tipo de gráfico. Então, responder mais rápido. Apresentado pelo Maurício do Reclame Aqui, também achei bem interessante para compartilhar com vocês. Pessoal, muitas vezes a gente vai vivendo, né? E a gente não para e pensa nas coisas que estão acontecendo na nossa volta. Então, eu procurei trazer para vocês esses pensamentos. O Maurício comentando que o novo consumidor não quer mais ligar para o call center, isso é óbvio. E o call center não é mais o centro. Lembre, pessoal, um tempo atrás a gente ia, sei lá, vai em qualquer restaurante ou, sei lá, Vivo, etc. A gente daí tinha telefone de call center com destaque. Hoje, cada vez mais as pessoas estão criando novas formas de se comunicar com as marcas. Então, desde Reclame Aqui, chat, Facebook, WhatsApp, etc. As pessoas vão criando e não mais o call center é o principal ponto. Então, isso é muito importante da gente entender, até mesmo quando a gente tem uma empresa, que é muito importante a gente ficar mapeando tudo o que está acontecendo na volta, porque as pessoas não vão necessariamente ligar para a sua empresa falar mal de vocês. Elas vão colocar em tudo que é lugar, menos nessas ligações. Então, a gente tem visto isso acontecer bastante. 22º, uma palestra do Marcelo Romero, da Bossa Nova, uma imobiliária especializada em altíssimo padrão, em que ele trouxe um pouco do comportamento das pessoas ricas, tá? Então, dos brasileiros muito ricos. Vamos ver alguns pontos que ele trouxe. Primeiro que no Brasil a gente tem mais de 194 mil pessoas que têm juntas 951 bilhões. Essas pessoas têm 30% da riqueza do Brasil, tá? E um ponto que eu achei interessante que ele falou, que 37,4% dessas pessoas elas investem no mercado imobiliário. Então, positivo para a gente. Outro ponto interessante, ele trouxe em relação a São Paulo, que São Paulo tem a maior frota de helicóptero particular do mundo e que 80 mil pessoas aqui da capital têm a segunda residência na Europa ou nos Estados Unidos. Então, né, o mercado ficando forte para essas pessoas. Ele trouxe também sobre os bilionários do mundo. Tá? Aí ele separou, ele mostrou alguns grupos de como que são essas pessoas. Então, primeiro, a gente tem 33% desses bilionários, que são pessoas entre 30 e 35 anos, que ele considerou os transformadores de tendências urbanas e globais. Depois a gente tem dois grupos, 10%, dois grupos de 35 a 40 anos. Um deles, 10% das pessoas, elas têm dinheiro, elas utilizam o dinheiro como instrumento para mudar o mundo. Então, são mais aquelas pessoas ligadas a causas ambientais, sociais, etc. 10% desses bilionários, né, seriam desse grupo. E 9% cresceram no mundo de luxo. Então, ter dinheiro é commodity, né? É normal eu ser rico. Então, enfim, esses foram esses dois grupos. Depois ele trouxe um grupo de 45 a 60 anos, que são 7% das pessoas, em que considera que o consumo deve ser compartilhado com familiares e amigos. E depois, por fim, 6% desses bilionários que ele considerou, né, que deve ser aquelas pessoas mais chatas, turma da ostentação, aquela pessoa que se exibe, que quer ver e que ser visto. Então, esse é o perfil desses bilionários. Vale a pena falar que essa pesquisa foi realizada com 10 mil pessoas em 10 países. Então, é uma tendência global, né, uma realidade global. Outro ponto também que a Érica comentou na palestra dela sobre sites. Hoje, também achei muito interessante o dado, 23,9% dos brasileiros têm alguma deficiência, tá? Esse número é dos brasileiros, né? Segundo o IBGE, como vocês podem ver ali.
E aí, quando a gente pensa em deficiência, tem um ponto bem importante quando a gente pensa em site. 18% das pessoas têm deficiência visual. E aí, então, como ela até botou, preste muita atenção quando vocês forem fazer o site sobre imagem, botões, cor. Ela comentou de áudio, que não é o caso dos sites, mas enfim, pensando no site, imagem, botão, cor, principalmente tamanho do texto. Então, se as pessoas têm, a gente tem que juntar os pontos, né? As pessoas, elas hoje usam o Google, daí elas acham um site, e aí, segundo o Google, as pessoas esperam 3 segundos, se eu não me engano, até o site carregar. Tempo cada vez mais baixo. Se a pessoa entrou, viu um site, não conseguiu ler nada, ou fez grande esforço, talvez ela saia e vá procurar outro. Isso não só para site, mas para e-mail marketing, para, enfim, revista, sei lá, tudo que vocês fizerem. É muito importante a gente ter em vista isso. Lembrando que deficiência visual, a gente também engloba as pessoas daltônicas, tá? Então tem muito a ver, por exemplo, se eu não me engano, a cor verde não é vista com tanta facilidade, enfim. Vocês têm que ver isso. Eu já vi situações de site imobiliário em que daltônico não enxerga o botão, porque o botão está em cima de uma outra cor que também não enxerga, enfim. Então, tenha isso bem claro. Bom, pessoal, agora entrando para a última parte, mas lembrando que são 40, então a gente ainda tem 16 pontos para falar. Mercado. E também, pessoal, só lembrando que no final dessa apresentação, vou mandar o slide, vocês vão responder uma pesquisa e aí, então, vocês vão ter acesso à apresentação, tá? Bom, então, finalizando dados do mercado imobiliário, nesses dados, vocês vão ver um pouco da junção de tudo, desde futuro, tendências e de comportamento. E economia também, trouxe alguns pontos. Então, primeiro, estimativa de lançamentos. A Aline Borbalan, aqui do Viva Real, comentou sobre a estimativa de lançamentos para o futuro. Ela trouxe isso, que no Brasil há 1.420 futuros empreendimentos, que vão gerar cerca de 98 mil unidades no próximo ano. Então, né, aqui depois, eu não vou detalhar ponto por ponto, mas para vocês observarem depois melhor, então depois a gente envia isso para vocês. Bom, 26º, a gente tem, como a gente tem visto no último, né, enfim, nos últimos meses, a gente teve um aumento do número de distrato, que foi de 51% nos últimos 12 meses. Então, isso fez com que o mercado de lançamento tivesse que se preocupar mais com o distrato, como que a gente faz para reduzir isso. Então, a gente tem visto várias ações nesse sentido para melhorar, porque, infelizmente, é uma realidade. 27º, como a Aline também trouxe na palestra dela, a gente tem o perfil do comprador, hoje em dia. Então, quem são as pessoas comprando? Isso aqui é uma média Brasil, mas acho que vale a pena mostrar para vocês. Então, essa aqui em relação à faixa etária. Observem que as principais faixas etárias, hoje, se alguém perguntar para vocês, qual é a idade das pessoas que mais compram imóveis? De 25 a 44 anos, a gente tem mais de 60% das pessoas quando a gente soma essas duas faixas. Tá? Então, realmente bem expressivo. Um ponto importante que vale a pena eu fazer um adendo aqui, né? Quando a gente fala em faixa etária, a gente vê uma evolução do comportamento, aliás, do tipo de produto que as pessoas vão comprando ao longo da vida. Então, quando a pessoa é muito nova, ela vai alugar ou ela vai comprar um apartamento mais barato, depois ela vai fazer um upgrade e lá no final da vida ou ela compra um menor porque ela está solteira ou porque os filhos saíram de casa. Enfim, a gente tem visto até pessoas que estão vendendo para alugar. Mas, enfim, né? Então, em média, as pessoas compram 3 imóveis ao longo da vida e a evolução acaba sendo essa. Eu falo isso porque quando a gente olha aqui, a gente tem 9% de pessoas com 18 a 24 anos. Então, talvez represente um produto, né, um imóvel diferente das pessoas de outras faixas etárias, assim como das pessoas de 55 a 64. A gente tem 63% de mulheres, 37% homens, e aí também vale a pena a gente reforçar que a mulher hoje é a grande influenciadora e decisora do mercado imobiliário. Como eu sempre falo nas minhas palestras, é super normal a gente ver situações em que a gente mostra imóvel para a família, a mulher adorou, o homem detestou, a mulher quis comprar, enfim, ela acabou vencendo essa negociação. E, por outro lado, o homem achou lindo, a mulher detestou, acaba e nem parte para ver de novo. Então, isso a gente vê com certa frequência, acaba sendo o novo cenário que a gente tem, né? O novo cenário. E, pessoal, tudo que eu estou falando, pensem como que vocês estão se portando frente a isso. As comunicações de vocês é uma comunicação unissex? É uma comunicação mais masculina, mais feminina? Sem estereótipos, né? Mas isso acontece. A gente tem que estar atento a isso, tá? Porque a realidade é essa. 73% das pessoas com ensino superior, o que também faz todo sentido, porque para comprar imóvel, de forma geral, as pessoas precisam estar trabalhando e,
enfim, está economicamente ativo, né? Então, o ensino superior acaba, de certa forma, refletindo um pouco nisso, e 54% das pessoas casadas. Aqui, em relação à renda, então a gente vai ver a grande maioria das pessoas com renda entre 3.000 a 6.500, tá? Como principal faixa. Bom, então, 28ª, 61% das pessoas comprando pela primeira vez. Isso vale a pena a gente também comentar nas implicâncias que isso tem. Quando a gente fala que boa parte das pessoas não compraram ainda na vida, significa que as pessoas, elas não sabem como comprar, né? Vamos lembrar que a gente tem o bem mais caro da vida das pessoas. É bem diferente do que comprar uma bola, um livro, né? Eu vou fazer uma pesquisa gigantesca para realmente comprar. E se a pessoa não sabe, ela precisa de uma ajuda, ela precisa do corretor de imóveis, ela precisa de um apoio de um especialista, ela precisa de vídeos, ela precisa de leituras. Então, a gente tem, sim, um produto super caro e super difícil, né, da pessoa realmente entender todo o processo, e a gente tem, de um lado, pouca informação ainda disponível. Então, resumindo, a gente tem muita oportunidade quando a gente pensa que as pessoas não são especialistas na compra desse imóvel. 29º, uma tendência um pouco triste, mas eu particularmente acho que faz parte e que a gente vai se adaptar, e que também não é para hoje, né, mas a gente já tem visto, adeus o sonho da casa própria. Então, cada vez mais a gente tem visto, isso aqui também foi, né, o Maurício que trouxe do Reclame Aqui, naquela palestra que ele falou dos carros, né, que eu comentei antes, então ele comentou sobre isso, cada vez menos as pessoas querendo a compra da casa, enfim, de um imóvel. As pessoas realmente pensando, nossa, mas eu vou ficar com financiamento muitos anos, né, e realmente querendo outras coisas. Cada vez mais a vida, a nossa vida, isso acredito que vocês também, que estão me ouvindo, né? A gente está valorizando mais experiências e, enfim, mais do que a posse. Eu sei que isso ainda é valorizado, né? Eu não estou sendo hipócrita em dizendo que não, mas é uma tendência. E aí, até como, né, ele colocou ali a queda de interesse das pessoas de 30 a 35 anos, mas, pessoal, pensem nos filhos de vocês. Será que essa geração vai querer ficar com financiamento, né, muito tempo? Talvez não, talvez queiram ficar na casa de vocês muito, né, mais tempo para realmente... Então, assim, eu até trouxe esses exemplos do lado direito, que é para vocês terem uma ideia, porque o mercado ainda usa muito essa frase do sonho da casa própria. E até que ponto a gente ainda tem que usar isso? Talvez sim, mas tenham em mente que não é todo público que vai se impactar com isso. Tenham em mente que talvez a gente precise mudar em algum momento, tá? Ele também falou ali que eu acho interessante, né? O sucesso no passado era a gente ter uma casa boa, né? Ter um carro caro, mas cada vez mais a gente tem visto um mundo onde compartilhamento, a cocriação, enfim, colaboração, etc., estão mais em alta e certamente isso vai refletir no mercado imobiliário, tá bem? Segundo Maurício. Bom, Insight 30, vendendo imóveis para ricos. Então, complementando o que eu comentei antes sobre a palestra do Marcelo da Bossa Nova, que ele comentou sobre os bilionários e milionários, ele trouxe alguns pontos de como que se vende para esse público. Primeiro que a gente não tem que ter pressa, não adianta ficar pressionando, porque não vai adiantar para o público. Esse público sempre busca fazer o melhor negócio, até porque, vamos pensar, né, de forma geral, muitas pessoas ficaram ricas, lutaram, trabalham bastante, certamente são bons negociadores e valorizam isso e valorizam o dinheiro. Terceiro ponto, de forma geral, são pessoas que têm que ter mais tempo para tomar a decisão, porque não há necessidade, e sim o desejo. Então, a pessoa não precisa de uma casa naquele momento, né? Ela já tem uma casa provavelmente maravilhosa, mas sim tem o desejo da mudança. Então, é muito importante entender isso. O tempo médio dessa negociação é de 9 meses, segundo ele, e o que eu complemento com vocês é que, de forma geral, o tempo médio da compra de imóvel é de 6 meses. Então, observem que é mais tempo, então, mais 3 meses a mais para o pessoal que tem muito dinheiro, tá bem? Em relação também, agora mudando a palestra que eu já tinha, as palestras que eu tinha mostrado, essa eu acredito que eu não falei nenhuma ainda, palestra do Vinícius, foi um painel, na verdade, em que a gente falou sobre o que os consumidores querem, e de forma geral os consumidores falam que eles observam uma baixa satisfação na qualidade, aliás, eles têm uma baixa satisfação em relação aos anúncios do mercado imobiliário. Então a gente fez essa pesquisa com 4.019 respostas. Dessas 4.019, 1.258 reclamaram da qualidade dos anúncios. E 674 pessoas falaram que, mesmo com esse anúncio, ela acabou não encontrando aquilo que ela queria. E aí, eu não vou ler tudo, né, para não ficar um pouco chato, porque afinal vocês vão ter depois, mas eu vou ler os 3 primeiros em relação a essa qualidade.
450 pessoas falaram que os imóveis tinham informações erradas. E aí eu até comentei na minha palestra, né? Cada vez mais a gente tem que abrir mão disso, de colocar informação errada para ser isca. Isso é um absurdo. Em 2017, modelo de mentalidade digital, modelo em que o consumidor tem redes sociais, tem Reclame Aqui, tem vários lugares para trabalhar. A gente trabalhar com informações mentirosas para prejudicar o consumidor, para a gente ter informação, enfim, para a gente captar mais, tá? Isso é uma estratégia que não dura no médio prazo, então realmente é muito ruim quem faz isso. Inclusive, a gente observa que anunciantes que têm essa prática, no médio prazo, eles começam a receber bem menos contatos. Bom, então, as pessoas falando de informações erradas, depois 283 pessoas falando que as informações não são, elas são insuficientes e a descrição é superficial, também é algo relativamente comum, e 148 pessoas falando da qualidade da foto. E aí vale a pena, eu fico feliz que eu tenho visto cada vez mais as pessoas se preocupando com foto. Isso provavelmente assim, acho que ainda não está perfeito, né? O mercado ainda tem muito para evoluir, mas de forma geral vejo uma preocupação maior. Acredito que seja muito baseado não só nos conteúdos do mercado, né, que a gente costuma fazer, mas também na popularização do smartphone. Então muitas pessoas possuem um celular bom, cada vez melhor, e aí utilizam para essas fotos. Mas enfim, ainda é uma reclamação. Temos que ficar de olho. Bem, bom, 32º, que a Érica também tinha comentado, usuários que filtram a busca convertem 152% a mais. E aí eu falo isso, que é para vocês, ao desligar esse webinar, e vocês têm um site, como que está o site de vocês? Como que está essa busca e essa possibilidade desses filtros? Hoje tem muito site que a pessoa tem que clicar numa página para entrar na busca, a pessoa tem que rolar a página para ver a busca. Então, como que está essa busca? Porque a busca é muito, muito, muito importante dentro de um site, tá? Então, estejam atentos com isso. 33, a categoria de imóveis tem diminuído no desktop, como eu comentei na primeira dica, lembra que eu falei antes, no primeiro insight? Então, cada vez mais a gente vê as pessoas utilizando o mobile para acessar. Enfim, falei antes, né, no Viva Real a gente tem crescido cada vez mais as pessoas, a gente observa isso, mas esse dado não é do Viva Real, esse dado é da palestra da Comscore, né, que a Luciana trouxe também. Então, lembrem que ela falou que o desktop estava crescendo, mas ela também falou que na categoria imóveis, que é a nossa, né, que é a que mais importa para a gente, tem reduzido. Então, pessoal, olhem esse slide e pensem. Daqui, a partir de hoje, tudo que vocês fizerem, 100%, seja um site, enfim, um e-mail marketing, pensem, tá? Como que essa pessoa vai abrir no celular? Antes de vocês pensarem no desktop, pensem no telefone. Isso é muito importante, tá bem? Bom, 34º, como falei antes também, a busca de imóveis no celular, né? Como eu já falei várias vezes, eu não vou me estender muito nisso, mas só acho que é importante mostrar os percentuais. Em 2014, 12% das buscas do Google na categoria imóveis era no celular e hoje mais de 50%. Então, muito bom e já é uma realidade. Como falei do Viva Real também, então mais de 60% das buscas do Viva já estão aqui, acho que eu tinha falado. Então, observem aqui o verde, aliás, o roxo, que é a evolução do mobile, tá? Então, também crescendo bastante. 36º, a gente vai ter o horário da busca de imóveis, os horários das buscas, né? Eu trago para vocês, a Karina trouxe na palestra dela. Esse aqui também é um dado do Viva Real que a gente costuma apresentar, lembrando que a gente tem hoje mais de 18 milhões de visitas, então esse gráfico ele reflete não só no Viva Real, mas também do comportamento das pessoas, tá? Já vi Google Analytics de várias imobiliárias e construtoras e o comportamento é muito parecido. Então a gente tem a evolução, esse aqui é o horário que as pessoas navegam para entrar nos sites imobiliários. Lado esquerdo, aqui, a gente vai ter o horário da meia-noite e lado direito a gente vai ter 11 horas da noite. Então, observem como a busca, ela começa com a pessoa no trabalho. Então, o grande pico da busca de imóveis hoje é enquanto a pessoa está no trabalho. Como que a gente sabe disso? Porque observem que meio-dia a pessoa saiu para almoçar, caiu o número de contatos. 8 horas da manhã, que é quando chega no trabalho, depois aumenta. E 6 horas, quando a pessoa vai embora, ela tem uma queda, a gente tem uma queda também. E aí a gente volta a ter um pico de noite de 20%. Aliás, nas 8 horas da noite a gente tem um pico. Vale a pena um ponto muito importante, porque eu trouxe esse gráfico. Da gente observar que, a diferença dos dispositivos da forma que as pessoas acessam.
Enquanto que durante o dia a pessoa vai usar muitas vezes o desktop, porque ela vai estar na frente do computador dela, tá? Ok, ela, né, como a gente viu, o mobile tem crescido, então também usa, mas a gente vê muitas pessoas na frente do computador buscando. A gente vai ver no período da noite e durante o final de semana o mobile ganhando muita força, porque é quando a pessoa está sem aquele computador de trabalho, então ela começa a utilizar o celular. Tá? E aí faz com que as pessoas comecem a mandar muitos contatos durante a noite. Pessoal, observem aqui, a partir das 18 horas, então daqui até as 11, e depois aqui no lado esquerdo, da meia-noite até as 8 horas da manhã, em tese, são horários que vocês não estão com a empresa aberta, ou que vocês não estão trabalhando. Só que as pessoas seguem mandando contato. O mobile fez com que as pessoas gerassem mais contatos em tempos mais loucos, digamos assim, né, mais alternativos, e a velocidade, e vocês precisam atender muito mais rápido. Então, resumindo, esse gráfico está bem conectado com o que eu falei em outros pontos também, né, da apresentação. Como a gente já falou em outros momentos, que quem viu eu palestrando em algum momento é um ponto que eu falo bastante, mas resolvi trazer, inclusive, da minha palestra. A gente tem visto agora a vez da localização, então cada vez mais as pessoas querendo localização completa. Hoje, no Viva Real, 52% dos imóveis já tem endereço completo. Eu lembro quando eu entrei no mercado imobiliário, logo no início, eu lembro que era um absurdo, né, a gente falar endereço completo. E hoje em dia, felizmente, graças à tecnologia, a gente tem visto cada vez mais as pessoas divulgando endereço e querendo o endereço completo. 300, a gente tem hoje, quem anuncia, quem coloca o endereço, recebe até 339% mais contatos. Então, enfim, a prova, né, de que as pessoas realmente querem isso. Quem aqui, pessoal, logicamente, né, se a gente fosse procurar um imóvel, né, as pessoas em geral se mudam para o mesmo local que elas moram, né, para o mesmo bairro. Então, o conceito do bairro tem ficado cada vez menor. As pessoas querem saber a rua, elas querem saber exatamente onde é. Isso representa economia de tempo também. Bom, o que eu tinha falado ali também, esse aqui é um dado que o pessoal do Google comentou na apresentação desse ano. Então, a gente aumentou 4 vezes a busca por estabelecimentos perto de mim, que é uma busca que o Google tem. Então, cada vez mais as pessoas, né, realmente entendendo o conceito de localização e querendo saber coisas bem próximas a ela. Né? Pensem vocês no dia hoje. Provavelmente usaram o Waze, Google Maps, muitas vezes colocam no Google um restaurante X para saber o endereço. Então, a gente tem cada vez mais utilizado a internet e o celular para saber isso. E aí, então, a gente teve um case apresentado no Conecta, do Felipe, da DF Imóveis, em que ele aumentou 330% o número de contatos dele, colocando endereço. E ele mesmo questionou durante a apresentação, né? Por que não colocar? Ele falou lá, os lançamentos divulgam, né? O mercado de imóveis novos costumam divulgar, óbvio, e a gente bota a placa, né? Então, tem placa nos mercados. Aqui em São Paulo a gente tem a lei da cidade limpa, por exemplo, mas eu sei que em várias outras cidades isso não acontece, inclusive aqui também. Então, a placa já diz onde é o endereço daquele imóvel. Passou na frente, a placa seria a mesma coisa que o endereço. Então, resumindo, foi os argumentos que o Felipe falou, que eu particularmente concordo 100%, e que quando a gente vê que 52% das pessoas já colocam, é um sinal que o mercado tem mudado nesse sentido, né? Bom, o Insight 38, a gente tem visto o crescimento de vídeos, como falei antes, e aí eu trago só um dado, na verdade 2 dados que a Fernanda do YouTube falou no Conecta. A gente teve mais de 130% do aumento das buscas por lançamentos no YouTube. Então, o consumidor já entendendo que ele pode usar o YouTube para buscar, e isso vai se refletir, né? Quem fizer vídeos certamente sai na frente. E também eles viram o aumento de 37% do número de uploads, ou seja, do número de vídeos colocados no YouTube no mercado imobiliário. Então, o mercado já está percebendo, mas ainda a gente tem muita, muita oportunidade para isso. Trago para vocês essa imagem, acho bem interessante, só para vocês terem uma ideia de onde que a gente pode ir em relação à tecnologia. Esse aqui, pessoal, é o ecossistema de tecnologia do mercado imobiliário americano, tá? Então, observem que aqui, essa aqui é a imagem das empresas. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, portais, franquias. Então, aqui são ferramentas para buscar corretor. Tem algumas ferramentas, quem está vendo aqui, que pode já conhecer. Por exemplo, eu vi que tem umas ferramentas famosas aqui de e-mail marketing, né? Mas a questão é que são, sim, boas para o mercado e eles colocam nessa imagem também. Mas muito do que está aqui são, sim, funcionalidades exclusivas para o mercado imobiliário.
Então, eu trago só para vocês terem uma ideia para onde que a gente pode ir. Hoje, infelizmente, são poucas as empresas de tecnologia do mercado para o mercado imobiliário no Brasil, e a gente tem muito a crescer. Né? Esse mercado é ruim, eu sei que a gente não pode ficar comparando mercados, né? Não é uma coisa tão boa e não faz tanto sentido muitas vezes, mas sim, faz sentido nesse caso, porque a gente tem visto a gente tem visto o mercado brasileiro evoluindo, mas a gente tem muito para ainda atingir muitas funcionalidades, o que é algo muito legal. Então, estejam abertos para a gente ver isso. E, por fim, pessoal, só peço que fiquem online, porque daqui a pouquinho eu vou mandar o slide para fazer o download, mas para finalizar esses 40 insights, também um dado que o Dadian da sua house apresentou, que eu achei bem interessante, que mostra que a gente tem hoje mais pessoas no digital e, consequentemente, devido às pessoas estarem mais habituadas à internet cada vez mais, a gente vai ter menos leads por imóvel, né? Então, esse aqui é um exemplo também dos Estados Unidos, mas é um comportamento que se reflete em todo o mundo. Então, aqui a gente vai ter o número de leads, né, que é o número de contatos, versus o número de vendas naquele ano, isso em 2011. Então, observem como a gente tinha menos contatos e aí, consequentemente, mais imóveis, então as pessoas acabavam, muitas vezes, tendo mais ofertas para vender. E hoje em dia a gente está com um monte de contatos e o mesmo número de transações. Né? Então, o número de imóveis acabou não crescendo. A gente tem que realmente aprender a como lidar com toda essa grande essa enxurrada de leads que a gente gera, que muitas vezes é qualificado, muitas vezes não é. Mas como que a gente consegue pegar tudo isso? É um grande desafio, né, que a gente tem, apesar de parecer bom, né, muitas vezes a gente olhando assim, mas é um desafio sim aprender a lidar com tudo isso. Por isso que a gente tem visto cada vez mais tendência de qualificação de leads, né, das empresas e dos profissionais cada vez mais qualificados. Bom, pessoal, só um minutinho que eu vou mostrar minha cara agora, só para... Bom, pessoal, então, daqui a pouco eu já vou compartilhar de novo para mostrar o slide, né, com a pesquisa e outras informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, foi um grande desafio pegar 85 palestras e tentar fazer um grande compilado. O que eu quis fazer aqui, principalmente, é que todo mundo que viu esse material tenha 100% de certeza que vocês estão antenados no que está acontecendo no mundo e ao saber isso, de como que vocês podem, né, o que vocês deveriam focar hoje, enfim, o que vocês podem fazer com essas informações. Então, realmente é um desafio juntar essas 85 palestras, né, palestrantes que a gente teve. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei. Vou mandar essa apresentação para todo mundo. Se vocês tiverem interesse, poderia ser legal até mesmo vocês apresentarem para o time de vocês, para quem trabalha, ou para os colegas, ou para a equipe de vendas. Enfim, vou mostrar aqui agora para vocês. A gente tem feito vários webinars aqui no Viva Real. E no Viva Real a gente está concorrendo ao prêmio do Reclame Aqui, da época. Então, para quem puder votar na gente, esse aqui é o link aqui embaixo, na categoria classificados. Então, se puder votar, melhor atendimento, é o que a gente está concorrendo na categoria classificados pelo Reclame, né, no prêmio do Reclame Aqui. Sobre o Conecta, a gente hoje tem o Conecta 2018, vai ser lançado nos próximos meses, acredito eu que no próximo. A gente vai botar aqui, para quem quiser saber em primeira mão, acessa conectemob.com.br, se cadastra, que a gente já vai divulgar tudo. Depois, para quem tiver interesse, entre facebook.com/conectemob. Lá a gente está colocando as principais coisas do Conecta, outros webinars. A nossa ideia é fazer muito mais. A gente vai divulgando, enfim, as principais informações do Conecta lá. Eu até nem coloquei na apresentação, mas se vocês tiverem palestrantes para indicar, empresas legais, nesse momento, eu pessoalmente, enfim, a equipe do Conecta, a gente está muito engajado em realmente ir atrás dos palestrantes, para a gente já começar a construir o próximo evento, e é muito importante essa construção conjunta que a gente sempre fez do Conecta Mob. Então, agora eu vou mostrar aqui a próximo slide, que é a parte da pesquisa. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí um minutinho. Está aparecendo? Tá. Bom, então, para quem tiver... Primeiro, como eu falei, muito obrigada. Peço mil desculpas daquela hora lá que caiu. Acredito que todos vocês já tenham passado por uma coisa assim. Espero que tenha... enfim, que a gente corrigiu.
mas a gente vai mandar essa apresentação e qualquer coisa eu fico super à disposição de vocês. Para baixar a apresentação, acesse esse link agora, vota lá rapidinho só na apresentação, na nota, né, nossa pesquisa, são acho que 3 perguntas, é bem rápido, bit.ly/webinar conecta, tá? Bom, então, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado da apresentação e que vocês peguem esse material e seja muito útil para vocês, tá bem? Qualquer novo material que eu tiver, a gente vai convidar, eu vou combinar para o webinar, é sempre um prazer enorme compartilhar muitas informações com todos. Até mais. Obrigadão.